Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos Matemática 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar. Vai ser uma aula bem curta, tá? A gente vai ver uma maneira de representar uma relação, tá? Então, será dada uma relação, vamos fazer uma figura que, a partir dessa figura, a gente consegue ver ali quais elementos estão relacionados com quais elementos, tá? A gente vai fazer o diagrama sagital, tá? A representação sagital. E ele vai funcionar assim. Tem uma relação de A em B. Você vai fazer dois diagramas de Euler dos conjuntos A e B e colocar setas, né, ligando os elementos do conjunto A que se relacionam com os elementos do conjunto B. O que acontece? Esse tipo de representação só vai funcionar quando a sua relação for, os conjuntos, né, envolvidos na relação forem infinitos, né? Ou até mesmo quando eles forem infinitos e tiver uma cara bem comportada, tá? Até não vai dar para representar talvez uma relação inteira, né, completa. Só que às vezes você consegue dar uma ideia de como funciona a relação, tá? Por exemplo, que a relação menor x, todo x, y em R2, tal que x menor que y. Você não consegue fazer um desenho ali, um diagrama sagital para representar essa relação, tá? Mas no caso em que os conjuntos envolvidos, a relação e os conjuntos, né, são finitos, a gente consegue representar de uma maneira que fica bem claro, tá, quem é a nossa relação. Então, por exemplo, ó, pega essa relação formada pelos pares 1x, 1y e 3z. Então, R relaciona 1 com x, 1 com y e 3 com z. Tá? Essa é uma relação do conjunto A, 1, 2, 3 e o conjunto, sobre o conjunto B, formado pelas letras x, y, z. Como a gente pode representar essa relação? Então, você vai lá, ó, faz os conjuntos, diagrama em Euler dos conjuntos A e B, tá? Ou seja, faz dois círculos, duas elipses ali, coloca ali dentro ali os elementos dos dois conjuntos, né? 1, 2, 3 vem do A, x, y, z vem do B. E olha na relação, ó. 1 está relacionado com x. Então você coloca uma seta ligando o número 1 à letra x. 1 está relacionado com y. Então você coloca uma seta ligando o número 1 à letra y. E o 3 está relacionado com z. Então você coloca uma seta ligando o número 3 à letra z. Então, ó, se você olhar esse desenho, fica bem claro quem é a relação, né? Quem é sei lá, uma relação R. Por quê? Só olhar as setas, né? Então é uma relação do conjunto A nesse conjunto, né? A relação vai relacionar o número 1 com a letra X, vai relacionar o número 1 com a letra Y e vai relacionar o número 3 com a letra Z. Por quê? Só olhar as setas. Tem uma flecha do 1 no X, de 1 no Y e do 3 no Z. Tá? Então assim que a gente lê essa figura, tá? Em termos de uma relação. Ok? Assim, não é tão importante, mas os elementos dos conjuntos A e B, tá? Você pode chamar eles de vértices, tá? Então todos os elementos quando está representando assim, chama eles de vértices. E as flechas, né, quando tem uma relação, essas setas aí a gente vai chamar de arestas. Tá? Não é importante, tá? A maneira como se representa os elementos, por exemplo, eu poderia ter colocado 3 aqui, o 2 aqui e 1 aqui. No final vai ter uma outra figura que vai representar a mesma relação, tá? O que importa assim, pra gente saber qual elemento está relacionado com qual é a flecha, a seta, né? De qual elemento está saindo e em qual elemento está chegando sua seta. Tá? Bom, essa representação, né? Então vai ajudar a gente a, por exemplo, visualizar muito bem a relação. Tá? Por exemplo, aqui, ó. A gente sabe que, como eu já falei, né? 1 relaciona com x, 1 relaciona com y, 3 relaciona com z. 2 não relaciona com ninguém. 1 não está relacionado com z. 3 não está relacionado nem com x e nem com y. Só de olhar para a relação, tá? Uma outra maneira, uma outra utilidade. A gente consegue, só olhando ali essa figura, descobrir quem é o domínio e quem é a imagem da relação, né? Então, quem é o domínio? É só olhar aqueles elementos dos quais partem flechas, né? No caso, o 1 e o 3. Então, o domínio dessa relação é 1, 3. E quem é a imagem? Você olha aqueles elementos que estão sendo flechados. Todo mundo.
nesse caso aqui, né? Que é o conjunto XYZ. Ó, aqui tá errado, tá? Aqui faltou o Y aqui, tá? O Y também entra. A inversa também a gente consegue facilmente identificar quem é a inversa. Quem que é a inversa? A relação é só inverter as flechas, né? Então a relação vai ter inversa, relaciona x com 1, relaciona o y com 1 e relaciona o z com 3. Tá? Então nesse caso, a inversa da R vai ter dos pares x1, y1 e z3. Tá? Vou tirar essa azul aqui para não confundir. Tá? Então só no caso então que os seus conjuntos aí são finitos e a relação é de A em B, você pode sempre representar essa relação dessa forma, tá? E a gente vai ler assim, tá? Um elemento do conjunto A está relacionado com o elemento do conjunto B se existe uma flecha ligando esses dois elementos, tá? E sempre a ponta da flecha tá apontando para os elementos do B, tá? Os elementos lá de as segundas coordenadas, né? O domínio são os elementos do A, dos quais partem flechas. A imagem são os elementos de B que recebem, que são flechados, né? E a inversa, basicamente, como é que você descobre? É só inverter a ordem das flechas, né? Não tem segredo. Uma outra maneira, um caso particular, na verdade. Quando você tem uma relação em um conjunto A, de um conjunto A nele próprio, né? Quando o A e o B são iguais. Então, uma maneira talvez mais conveniente é você, em vez de fazer duas cópias do A, você poderia fazer também, tá? No caso, se fizesse assim, ó, você teria que fazer duas cópias do mesmo conjunto. Você pode fazer, ou você pode fazer só uma cópia do conjunto e colocar flechas entre ligando os elementos, tá? Ó, por exemplo, nesse caso aqui, essa aqui é uma relação desse conjunto, do conjunto das partes dele nele mesmo. E a relação é a inclusão, ou seja, minha relação, vou chamar de R, é o conjunto formado por todos os x e y em P de D cartesiano P de D. Tá? Ou seja, x e y são subconjuntos do D aqui, ó, desse conjunto 0, 1. Tá? Quando dois conjuntos estarão relacionados? Dois subconjuntos de D estarão relacionados, né, se x está contido em y. Tá? Note que nós já fizemos esse exemplo atrás, né? Em outras aulas a gente já viu. Mas quem é deixa eu abrir um espaço aqui. Quem é o conjunto das partes de D nesse caso, né? São todos os subconjuntos lá. Então é o vazio, o conjunto contém o 0, o conjunto contém 1 e o conjunto contém 0, 1, que é o próprio D. Tá? Então R, quais são as relações, né? Vou pôr de outra maneira aqui. Então, o vazio vai se relacionar com todos os outros três conjuntos, com todos os quatro conjuntos, na verdade, né? Porque o vazio está contido em qualquer conjunto. Então, ó, vazio está relacionado com vazio. O vazio está relacionado com esse conjunto. O vazio está relacionado com esse conjunto. E o vazio está relacionado com D. Agora, esse conjunto se relaciona com qual? Com ele próprio, porque todo conjunto está contido nele mesmo. E com o D, né? O conjunto que eu tenho número 1 está relacionado com ele próprio. E está relacionado com o D. E o D só está relacionado com ele próprio. Então, ó, esse conjunto tem 9 elementos, né? Então, vamos lá. Como é que a gente representa todas essas relações, tá? Coloca todos os elementos da potência de D. Né, ó. O vazio, o conjunto contém o 0, o conjunto contém 1. Esse aqui é o próprio D. Aí vamos lá. Ó, o vazio se relaciona com o vazio. Então você coloca uma flecha saindo do vazio e indo para o próprio vazio. O vazio relaciona com o conjunto que contém o 0. Então tem uma flecha que sai daqui e vem para cá. Na verdade, se você ver aqui, ó, tem uma flecha saindo do vazio para todos os conjuntos, tá? Por quê?
porque o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Agora, saindo desse conjunto aqui, só tem duas flechas. Uma que vai para ele próprio, né? E uma que vai para o D. Tá? Cuidado aqui que a ordem importa da flecha, tá? O sentido, ó. Tá? Essa flecha aqui, ó, fala que o vazio está relacionado com esse conjunto. E não o contrário, tá? Tem que olhar a ponta da flecha quando tá apontando. De mesma maneira, ó, esse conjunto aqui, que só contém o número 1, vai ter uma flecha apontando, um laço que a gente chama, né? Apontando para ele e uma flecha apontando para o D. Então tem essa flecha e tem essa aqui, tá? E o D só relacionando com ele, né? Então saindo de D só tem uma flecha que vai para ele mesmo. Uma seta, né? Esses tipos de setas assim, ó, que sai de um dele e aponta para ele mesmo. Só para curiosidade, a gente pode chamar de laço, tá? E por causa dessa relação, né, todo elemento estará relacionado com ele próprio. Em todo elemento tem um laço, tá? Esse tipo de representação, né, é o que a gente chama de representação sagital, diagrama sagital, tá? Você faz os diagramas de Euler, põe flechas ligando os elementos, tá? Bom, gente, como eu falei, então a aula hoje era curta, é só isso, tá? Aprender uma maneira aí de fazer uma figura para enxergar, né, uma relação, tá? Então, sempre que você fizer assim vai dar certo, tá? Representa os conjuntos com duas esferas ou duas elipses e coloca a flecha, né? Por exemplo, de um elemento x chegando num elemento y, se x e y estão relacionados pela relação que você está representando, tá? Então, a aula de hoje vai ficando por aqui. Nós nos vemos aí na próxima. Até lá, então.